Fala galera da internet, no vídeo de hoje vamos demonstrar o seguinte teorema. Primeiro, consideremos aí G munido da operação asterisco um grupo e A um elemento de G. Teorema: se a ordem do conjunto das potências de A for infinito, então duas situações acontecem. Primeiro, esses conjuntos são iguais e segundo, todas as potências de A são distintas duas a duas. Vamos começar então demonstrando que esses dois conjuntos são iguais. Para tal, devemos mostrar que o conjunto das potências de A está contido em B e B está contido no conjunto das potências de A, onde B é esse conjunto todo aqui que eu não vou ficar repetindo. Então, chamei esse cara de B, ok? Então, primeiro, vamos mostrar que o conjunto das potências de A está contido em B. Vamos pegar, então, um elemento qualquer do conjunto das potências de A e mostrar que ele pertence a B. Aí, o conjunto das potências de A está contido em B. Então, seja x um elemento aí do conjunto das potências de A. Se ele é um elemento desse conjunto, ele é uma potência de A. Então, eu posso escrever que existe um casinho inteiro de tal maneira que esse x ele é igual a elevado a esse casinho. Só que o A elevado a K com esse K inteiro é um elemento desse conjunto. Aqui a gente tem o A e o expoente aqui é inteiro. Então, de cara, a gente tem que o A elevado a K, ele pertence a esse conjunto que eu chamei de B. Pô, se a gente tem que o x que pertence ao conjunto das potências de A, implica aí que x pertence ao conjunto B, já que o x ele é igual ao A elevado a K e o A elevado a K pertence ao conjunto B, então a gente pode escrever que o conjunto das potências de A está contido em B. Então vamos agora mostrar que B está contido no conjunto das potências de A. Essa parte é tão tranquila quanto a anterior. Vou pegar um yzinho que pertence a B e B tem esse formato, ou seja, o yzinho é o A elevado a um número inteiro. Então a gente tem aqui que o yzinho ele é igual ao A elevado a um número inteiro, vou chamar aqui de Q, com esse Q inteiro. Bem, então a gente tem que esse A elevado a Q pertence ao conjunto das potências de A. Por quê? Porque o A elevado a Q é uma potência de A. Então, a gente tem que o Y, que é o A elevado a Q, ele pertence ao conjunto das potências de A. Logo, se a gente tinha aí que Y ele pertence a B, mas isso implica dizer que o Y pertence ao conjunto das potências de A, então a gente tem que o B está contido no conjunto das potências de A. Bem tranquilo. Logo, por fim, como o conjunto das potências de A está contido em B e B está contido no conjunto das potências de A, a gente tem então que B é igual ao conjunto das potências de A. Lembrando que B, né, é esse conjunto aqui que, para não ficar escrevendo toda hora, eu chamei de B. Vamos então à parte um pouquinho mais emocionante, que isso daí é bem tranquilo, é o que é chamado de trivial. Por quê? Porque a gente tem que esse conjunto ele tem elementos, né, potências de A como elementos. Esse conjunto também. Pô, eles são iguais, porque esse cara aqui ele é infinito, esse daqui também é infinito, é bem trivial, mas dá para mostrar. Agora, a parte emocionante é mostrar que não há elementos aqui iguais, ou seja, mostrar que eles são distintos dois a dois. Depois que mostramos que esses conjuntos são iguais, chegou a hora de mostrar que não há elementos repetidos nesse conjunto. Para tal, a gente vai utilizar uma informação que demonstramos no vídeo anterior, que é a seguinte: A elevado a n é diferente do elemento neutro para todo n inteiro não nulo. Bem, vamos à demonstração. Já que a gente quer mostrar que não há elementos repetidos, vamos supor por absurdo que existam pelo menos dois elementos aí repetidos. Então, suponhamos por absurdo que o A elevado a R seja igual a A elevado a S, obviamente com o R e o S números inteiros, e como eu estou querendo aqui que dois elementos sejam iguais, bem, então esse R é diferente de S, porque senão era só pegar o mesmo elemento. Então, a gente tem aqui que o R é diferente de S.
Como o R é diferente de S, a gente pode ter o R menor que S ou o S maior que R, tanto faz. Vou pegar aí R menor que S. Perceba que eu posso escrever o S como a soma do R mais alguma coisa. Por exemplo, se você tem um 3 menor que 5, então esse 5 ele pode ser escrito como o 3 mais alguma coisa, nesse caso 2. Então, como o R é menor que S, o S ele vai ser escrito como o R mais alguma coisa, só que essa coisa aqui não pode ser zero, né? Senão você não sai do lugar. Então, eu vou escrever que o S ele é igual ao R mais alguma coisa. Essa alguma coisa eu vou chamar de K. Obviamente, esse K ele é inteiro, mas ele não pode ser zero. Então, é inteiro não nulo. Ok. Agora, eu vou substituir, então, o S por R mais K. Então, a gente vai ter que o A elevado a R, ele é igual a A elevado no lugar do S, eu vou escrever agora R mais K. Bem, estamos em uma operação genérica asterisco, então isso daqui eu vou escrever como A elevado a R operado com o A elevado a K. Então, a gente tem que o A elevado a R, ele é igual ao A elevado a R operado com o A elevado a K. Vou operar o simétrico do A elevado a R em ambos os membros. Então, a gente vai ter aqui, operando o A elevado a menos R em ambos os membros, a gente vai ter A elevado a menos R operado com o A elevado a R igual a elevado a menos R operado com o A elevado a R operado ainda com o A elevado a K. Bem, daqui a gente tem o elemento neutro, né? Um elemento operado com o simétrico resulta no elemento neutro. E aqui a gente também tem o elemento neutro operado com A elevado a K. Então, isso daqui é igual ao elemento neutro operado com o A elevado a K. Daqui a gente tem que o elemento qualquer operado com o neutro dá o elemento qualquer. Então, a gente tem que o elemento neutro é igual a A elevado a K. Só que tem um problema, porque esse K ele é não nulo. E pelo vídeo anterior, a gente mostrou que o A elevado a N com esse N inteiro, ele é diferente de E com N inteiro não nulo. Então, isso daqui é absurdo. Logo, nós não poderíamos ter considerado que existem dois elementos repetidos. Então, a gente tem que todos os elementos aqui são distintos 2 a 2. Um abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima.